Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Hoje nós vamos estudar a regulação de tensão das fontes de tensão e a resistência interna que há em todas as fontes reais. Esse conteúdo é também sobre divisão de tensão de dispositivos associados em série. Então teremos fundamentação teórica, mas no final também há experimentação, teste prático aí para a gente ver os fenômenos associados à resistência interna das fontes de tensão. Então assista o vídeo até o final. Bom, quando você conecta uma fonte para alimentar um determinado circuito, o que você esperaria é que essa tensão, por exemplo, da bateria, esteja disponível sempre no mesmo nível, seja lá qual for o consumo da corrente por essa carga. Mas isso não acontece. Imagine então um carro cuja tensão da bateria lá é de 12 volts, a tensão nominal. E aí você vai lá, abre a porta do carro para entrar dentro dele, e então acende aí a iluminação interna dele. Bom, provavelmente nesse instante a tensão da bateria vai permanecer muito próxima de 12 volts. Por quê? Porque a corrente consumida aí, drenada por essas lâmpadas, por esses circuitos de iluminação, é baixa. Por quê? Porque a resistência equivalente é alta. Agora imagine que você vai lá e dá partida no motor do carro. O que vai acontecer? Você vai acionar o motor de arranque, o motor de partida. Esse motor de partida, ele apresenta uma resistência equivalente muito reduzida, o que vai fazer com que seja drenado da bateria uma corrente muito elevada, certo? Então provavelmente você vai ver que o brilho da iluminação vai diminuir de intensidade. Se você tem um rádio lá ligado, provavelmente esse rádio será desligado temporariamente. Você já deve ter notado isso, provavelmente. O motivo pelo qual a tensão terminal da bateria cai por causa das mudanças na carga, ou seja, da demanda de corrente, é que toda fonte real tem uma resistência interna em série a uma fonte de tensão ideal, como mostra esse circuito aí da figura 1. O nível de resistência depende aí do tipo de fonte, da tecnologia dessa fonte. Não é uma resistência que foi inserida intencionalmente, faz parte da própria construção da bateria. Então ela está sempre presente em qualquer tipo de bateria. Lógico, a cada avanço na tecnologia, na produção aí de novas fontes, é buscado reduzir essa resistência. Mas por menor que seja, sempre há algum nível de resistência interna nas baterias. A fonte na figura 2 pode nos ajudar a entender o fenômeno aí. Se 12 volts é desejado que apareça através de um resistor de 1 kΩ, esse 1 kΩ é a resistência da carga, então devido à resistência interna da fonte, a fonte interna ideal deverá estabelecer então um pouco mais de tensão, no caso aí 12,06 volts, como mostra a figura 2A. Devido à corrente drenada da fonte, haverá uma queda de tensão de 60 mV na resistência interna. Lógico, aí estamos falando de uma fonte hipotética. A corrente no circuito é determinada simplesmente observando a carga e aplicando a lei de Ohm, ou seja, a corrente da carga é a tensão da fonte dividido pela resistência da carga mais a resistência interna da fonte. Então a corrente da carga aí será 12,06 volts dividido por 1005 ohms, que resulta em 12 mA, que é uma corrente aí relativamente baixa. Na figura 2B, todas as configurações da fonte são mantidas, mas se a carga agora de 1 kΩ for substituída por um resistor de 100 ohms, ou seja, uma carga cuja resistência é 10 vezes menor. Então a corrente agora é tensão da fonte dividido pela resistência da carga mais a resistência interna, que no caso aí é 12,06 volts, que é a tensão da fonte ideal, dividida por 105, resultando em 114,9 mA. E a tensão de saída agora é de 11,485 volts. Ou seja, houve uma queda de tensão interna de 575 mV. Na figura 2C, todas as configurações da fonte permanecem as mesmas, mas a carga agora é de 50 ohms. E a corrente passa a ser de 12,06 volts dividido por 55 ohms, que resulta em 219,3 mA. E agora, nesse caso, a tensão da saída agora passa a ser
10,963 volts. Ou seja, uma queda interna de tensão da fonte chegou agora a 1,097 volts. Então observa aí, pessoal, que conforme a corrente drenada da fonte for aumentando, a tensão disponível para a carga vai diminuindo. Isso ocorre porque a queda de tensão na resistência interna da fonte vai se tornando cada vez maior. Ou seja, é proporcional à corrente. É a lei de Ohm, né, pessoal? Então, como a tensão terminal aí, pessoal, está diminuindo conforme a corrente vai aumentando, é o que acontece lá naquele exemplo do carro que eu dei, certo? Enquanto a corrente é pequena, apenas para a iluminação interna do carro, a tensão disponível da bateria é muito próxima ali a 12 volts. Entretanto, quando eu ligo o motor de arranque, eu dreno uma corrente muito elevada da bateria, o que vai causar uma queda de tensão interna na bateria, reduzindo então a tensão terminal da bateria que está ali alimentando todo o circuito, inclusive o da iluminação. Se diminuir a tensão, o brilho da lâmpada também será reduzido. Vamos ver esse comportamento de forma gráfica. Observe a figura 3. Veja que o decaimento da tensão é uma linha reta a partir de 0 A até a corrente de 219,3 mA. Quando não há carga, os terminais da fonte não estão conectados a qualquer dispositivo que consuma corrente, então a corrente é 0 A, devido à ausência aí de um circuito fechado. A tensão disponível nesse instante, então, é 12,06 volts. Como a inclinação da reta é definida pela resistência, lembra lá da aula 15, né, que é sobre a lei de Ohm? Então nós podemos definir a resistência interna de uma fonte através da seguinte expressão. A resistência interna é a variação da tensão na carga, né, o ΔVL, dividido pela variação da corrente, ΔIL. Que nesse caso é 12,06 volts, que é a tensão inicial da bateria ali quando não há corrente sendo drenada, menos 10,963 volts. Tudo isso dividido por 219,3 mA menos 0 A. Ou seja, a variação de tensão foi de 1,097 volts dividido pela variação de corrente, que foi de 219,3 vezes 10 elevado a menos 3 A. A resistência interna, então, é de 5 ohms. Para fontes de qualquer tipo, o gráfico mais importante é o da tensão da saída em relação à corrente drenada da fonte, como mostra, então, a figura 4A. Preste atenção, pessoal. O valor máximo de tensão é conseguido sob condições sem carga, como mostra a figura 4B, a tensão da carga inicial. As condições de plena carga são definidas pela corrente máxima que a fonte pode fornecer de maneira contínua, como mostra a figura 4C. Ou seja, então observem aí que há uma resistência agora conectada na bateria, que estará drenando uma corrente nominal dessa fonte. Observe bem então aí, pessoal, que conforme vai aumentando a corrente, a tensão disponível para a carga vai diminuindo de forma linear. Para efeitos de comparação, uma fonte de tensão ideal e sua curva de respostas são fornecidas na figura 5. Observe que, como não há nenhuma resistência interna, a tensão na carga é uma linha reta, não importando o nível de corrente drenada. Compare com a figura 4. Perceba que quanto mais intensa a inclinação, mais sensível é a fonte com relação à mudança de corrente. Em outras palavras, quanto maior for a resistência, mais intensa é a queda de tensão com o aumento da corrente drenada. Um parâmetro da fonte que indica o comportamento da queda de tensão interna é chamado de fator de regulação de tensão, ou voltage regulation. Embora alguns fabricantes definem isso como regulação de carga. A equação básica, em termos das grandezas da figura 4, é então VR igual a tensão da carga inicial, ou seja,
sem corrente, menos a tensão da carga com corrente, dividido pela tensão da carga com corrente. Tudo isso aí vezes 100%. Se a gente for ver isso para aquela fonte hipotética que estávamos falando anteriormente, com uma tensão a vazio, certo? Sem corrente nenhuma, a fonte fornece ali 12,06 volts. E uma tensão a plena carga de 10,963 volts, a 219,3 mA. A regulação de tensão é VR igual ao valor da tensão inicial menos o valor da tensão final dividido pela tensão final, tudo isso vezes 100%. No caso, 12,06 menos 10,963 dividido por 10,963 vezes 100%. Então a regulação de tensão dessa fonte é de 10%. A regulação de tensão de 10% mostra que essa fonte ela é muito sensível à variação de corrente. Não é uma fonte de boa qualidade. É comum hoje em dia vocês encontrarem fontes de tensão com regulação de tensão menor que 1%, tá? Então, quanto menor a regulação de tensão dela, o fator de regulação de tensão, melhor ela é. Antes de fazer o experimento prático, vamos fazer então um exemplo numérico rápido. Exemplo 1. Dadas as características da figura EX1, determine a regulação de tensão da fonte. Então vamos ver. A tensão inicial lá, quando a corrente é igual a 0 A, temos 90 volts. A tensão terminal cai para 88 volts. Então nós podemos calcular a regulação de tensão como sendo o valor inicial menos o valor final, dividido pelo valor final, tudo isso vezes 100%. Então, 90 volts menos 88, dividido por 88. Tudo isso vezes 100%. O resultado é 2,27%. Então, o fator de regulação dessa fonte é de 2,27%. B. Determine a resistência interna da fonte. Bom, a resistência interna da fonte é a variação de tensão dividido pela variação de corrente. Que no caso aí é 90 menos 88 dividido por 10 menos 0. 90 menos 88 é 2 volts dividido por 10 amperes, que é igual a 0,2 ohms, ou 200 miliohms. Então o valor da resistência interna da fonte é de 0,2 ohms. C. Desenhe o circuito equivalente da fonte. Bom, então o circuito interno da fonte é composto por uma fonte ideal de 90 volts e insere uma resistência de 0,2 ohms. Simples assim, pessoal. Bom, pessoal, agora é hora da experimentação, né? Teste prático, mas antes verifique se você está inscrito no canal aí para não perder as notificações das novidades que tem por vir. Bom, pessoal, o procedimento aqui é simples, certo? Vamos fazer um teste com a fonte de tensão e calcular aí o fator de regulação e a sua resistência interna. Para isso, vamos seguir alguns passos. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser medir a tensão dessa bateria aqui a vazio, ou seja, sem nenhuma carga conectada a ela. Tá? Então, para isso, eu vou usar um dos multímetros aqui, onde esse aqui vai trabalhar no modo de medição de tensão. Então, eu vou deixar já no jeito aqui para medir tensão. E esse outro multímetro aqui vai medir a corrente. Então, vamos aí medir a tensão dessa bateria sem carga. Então, para isso aqui, eu vou conectar esse segundo multímetro aqui e temos então a tensão. E temos a tensão aí de 4,1 volts, certo? Então, 4,1 volts é a tensão dessa bateria sem carga nenhuma. É uma bateria que eu acabei de carregar, a tensão nominal dela aqui é de 3,7 volts. Como eu acabei de carregar, ela está com uma tensão um pouquinho maior. Lógico, é a tensão a vazio, certo? Sem nenhuma carga. É a tensão inicial dela. Para continuar com o teste, agora o que eu vou fazer? Eu vou conectar essa resistência aqui, ó, uma resistência de
15 ohms, certo? Ó, ela dissipa até 20 watts, mas a potência aqui é bem menor, como você já pode calcular. Então aqui eu tenho uma resistência de 15 ohms, eu vou conectar ela e nós vamos medir então a corrente e qual vai ser a tensão na bateria quando estiver circulando corrente por esse resistor. E aí nós vamos ver se haverá alteração na tensão dessa bateria aí após a conexão da carga. Deixa eu rearranjar aqui então a montagem. Bom, pessoal, então observe aqui que o voltímetro ele está medindo a tensão direto aqui, ó, desse fio vermelho que está conectado ao polo positivo dessa bateria, antes do amperímetro, porque eu não quero que a influência da resistência interna do amperímetro interfira aí na medição da tensão da bateria. Então, o medidor de tensão aqui, né, ó, o multímetro medindo a tensão está conectado direto aqui no polo positivo da bateria, porque o que a gente quer ver aqui é uma análise da bateria. Da mesma forma, né, o comum aqui do multímetro que vai medir a tensão, ele está conectado já direto aqui no polo negativo da bateria. A saída aqui do amperímetro, ó, lembrando que o amperímetro é ligado em série, certo? Ó, polo positivo da bateria, entra aqui, ó, pela conexão de corrente, certo? Do amperímetro. E a saída dele, então, está vindo aqui para nossa carga, que no caso é essa resistência aqui de 15 ohms. E agora, o que eu preciso fazer agora para fechar o circuito? Só conectar o outro terminal aqui no polo negativo da bateria e aí anotar os valores de corrente e tensão. Então eu vou fechar o circuito aqui, pessoal. Então observem lá que a corrente é de 269 mA. Podemos colocar aí 270 mA, certo? O último dígito ali é duvidoso. E a tensão caiu ali para 4,02 volts, 4,03, certo? O último dígito ali está maior que 5, lógico que ele vai diminuindo conforme a carga vai sendo consumida, mas podemos calcular então aí como sendo 270 mA e a tensão ali de 4,02 volts. Ok, vamos calcular então, pessoal. Para calcular o valor de regulação, nós vamos pegar a tensão inicial, que era de 4,1 volts, menos a tensão com carga, certo? Que caiu ali para 4,02 volts, dividido por 4,02 volts, tudo isso vezes 100%. O que nos dá aí um fator de regulação de 2%. Então essa bateria aí tem um fator de regulação de 2%. E qual será a resistência interna? Então, vamos calcular aí a variação da tensão, que foi de 4,1 menos 4,02 volts, dividido pela variação de corrente, que foi de 270 mA, que dá aí uma resistência de 0,296 ohms, ou 296 miliohms. Então tá aí, pessoal. Já descobrimos aí o fator de regulação de tensão dessa bateria e também calculamos qual é a resistência interna dessa bateria. Pessoal, a resistência interna da fonte ela é um parâmetro muito importante, tanto para a transferência de potência de uma fonte para uma carga e também entre estágios diferentes do circuito, né? Um estágio de um pré-amplificador para um amplificador de potência, essa resistência interna também vai influenciar, tá? Então, certifique-se que você entendeu muito bem esse conceito da resistência interna e como ela vai influenciar na eficiência da transferência de energia.
Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Deixe seu like caso tenha gostado, verifique se está inscrito no canal, né? Faça sua inscrição caso não esteja. E também compartilhe o vídeo aí, né? Para compartilhar o conhecimento com mais pessoas que estejam estudando essa área. Forte abraço e até logo.